Vamos nessa, meus amigos, vamos nessa segunda-feira com Fortaleza, líder do Brasileirão. Não é líder por uma noite, não é líder provisório, é líder da rodada com uma partida a menos. Esse é o feito do Fortaleza. E a semana não pode começar diferente disso. A semana não pode começar diferente da gente exaltando essa campanha histórica, essa campanha absurda que o Fortaleza vem fazendo, cara. Absurdo. Somos líderes do Brasileirão. Líderes do Brasileirão Betano, 48 pontos em 23 jogos. Vencemos o Corinthians, gol de Pikachu, muito choro de corintianos. O Bahia segurou ali o Botafogo, o Botafogo tropeçou no Bahia. O que importa é que o Fortaleza termina a rodada líder, de novo, com um jogo a menos. E detalhe, antes de eu prosseguir com o vídeo, próximo sábado, Fortaleza e Botafogo, na verdade, Botafogo e Fortaleza lá no estádio Newton Santos. Um jogo chave. Um jogo que eu diria até que a gente joga pelo empate, pelo contexto. Um empate mantém o Fortaleza na liderança. Uma derrota nos tira da liderança. Uma vitória, meus amigos, com uma vitória diante do Botafogo, é para deixar de ser sonho, para deixar de ser um negócio que eu acredito e para começar a se tornar um objetivo traçado ali na frente. E eu tava até vendo uma live do Glória e Tradição nesse domingo, depois da rodada e tal, e eles estavam falando do peso que é ser líder. O cabo é líder, não dá nem pra comemorar direito. Acabou o jogo, já é pensando no próximo jogo. Mas vamos desfrutar, já convido que você chegue deixando tua curtida, teu like, teu joinha. Tá só começando mais um Giro BL nessa segunda-feira, 26 de agosto de 2024, dia de aniversário de Saulo Alves, tá? Falei de Glória e Tradição, acredito que hoje seja aniversário do Saulo, parabéns ao Saulo. E chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha, comentando, segue o líder. Eu quero uma chuva de comentários com segue o líder. Porque sigam imediatamente o líder Fortaleza Esporte Clube. Salve nação tricolor, Dudu Damasceno na área para mais um conteúdo aqui no BL, e é com muita felicidade que é um conteúdo de liderança, né? Começando essa semana de liderança no Brasileirão Betano, BL que está junto com a Betano, tá? Que dá o nome do campeonato. Você pode ganhar até R$1.000 de bônus usando o código BORALEÃO lá no site da Betano. Aposte com responsabilidade, somente para maiores de 18 anos. Não use o dinheiro da conta de luz, use o dinheiro do troco do pão. É entretenimento. E ontem, na nossa live de pré-jogo, o MM apostou na vitória do Fortaleza. A odd nem estava das mais altas, porque a Betano, as casas, né, de apostas, colocavam Fortaleza como favorito a partida, e aconteceu, tá? Acesse a Betano utilizando o nosso link na descrição. Tem também esse QR Code que você é redirecionado pelo nosso link. E o melhor, utilize o nosso código BORALEÃO e você pode dobrar o seu valor depositado, tá? Até R$1.000 de bônus. Seguindo aqui, rapaziada, porque a gente tem que exaltar, tem que olhar para essa tabela. Eu vou te perguntar aqui, quantas vezes você já olhou essa tabela de ontem para hoje? Do fim do jogo entre Fortaleza e Corinthians, né, e também Bahia e Botafogo, para esse duelo. Vamos lá, Fortaleza chegava na rodada podendo se tornar líder vencendo o Corinthians e torcendo por um tropeço do Bahia. Do Bahia nada, né? Do Botafogo diante do Bahia. Se o Botafogo não vencesse o Bahia e o Fortaleza vencesse o Corinthians, a gente terminava a rodada líder. Foi isso que aconteceu. Beleza, falamos já da liderança, da disputa com o Botafogo, próxima rodada, beleza. Mas vamos olhar agora um pouco mais para baixo. O Fortaleza, com um jogo a menos em relação ao Palmeiras, tem 4 pontos de vantagem. O Fortaleza, com a mesma quantidade de jogos do Flamengo, 4 jogos de vantagem. Mas olhando para o São Paulo, que é o quinto colocado, por que olhando para o quinto colocado? O G4 são 4 vagas diretas para a Libertadores garantidas, sem nenhum asterisco, sem depender de campeão de Libertadores, de Copa do Brasil e de Sul-Americana. E eu acho que o grande objetivo no momento é esse.
O sonho é o título, o objetivo, permanecer entre os 4. A gente abre 17 pontos para o São Paulo. Aí não, 17. Chega a empolgação, né? A gente abre 7 pontos para o São Paulo. Se fosse 17, meu amigo, aí era loucurinha, né? A gente abre 7 pontos para o São Paulo. São Paulo com um jogo a mais. São pelo menos aí 3 rodadas, basicamente, do Fortaleza garantido no G4, mesmo se tudo der errado. E só pra gente melhorar o clima, não, né? Pra colocar o clima ainda mais pra cima, vamos colocar a música que eu vou só tirar um pouquinho o áudio aqui, que senão vai dar copyright, tá? A música que embala a liderança do Fortaleza, que embala esse bom momento do Fortaleza, que é o Vai no Cavalinho, né? Vai no cavalinho, meus amigos. Vai no cavalinho. Até aproveitando isso de cavalinho, cadê, meu Jesus? Aconteceu, hein? Aconteceu o cavalinho do Fortaleza na frente, né? Na corrida dos cavalinhos lá do Fantástico. Vai no cavalinho, meus amigos. Esse é o hit que embala a liderança do Fortaleza. Indo agora para as estatísticas, né? Vamos primeiro para esse dado aqui que o Futebolês traz, que são 10 vitórias seguidas como mandante. O Fortaleza iniciou o Brasileirão com 3 empates em casa. Contra quem, Jesus? Acho que foi Cruzeiro, Botafogo, Red Bull Bragantino. Acho que foram esses 3. Desde então, só vitória. Só vitória. 10 vitórias nos últimos 10 jogos como mandante na Série A. São 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates. O melhor mandante disparado do Brasileirão Série A. Do Brasileirão Betano. Aqui indo para os blocos, nosso querido Fábio Farias atualiza os blocos. Aqui é um post que ele faz lá na sua rede social. E olha isso, cara. A gente fechou o bloco 4, tá? Deixa eu até puxar aqui, ó. A gente fechou o bloco 4. O que é isso de bloco, Dudu? O Fábio divide o campeonato em 6 blocos de 6 jogos com 2 jogos extras. E coloca uma meta para cada bloco. Deixa eu trazer aqui para a tela do BI, tá? Quem quiser o BI, inclusive, me pede aí nos comentários que eu vou tentar passar para todo mundo. Vamos começar com a análise de desempenho em relação às outras temporadas, tá? Em 2024, o Fortaleza tem 48 pontos, enquanto em 2021, o ano que a gente sempre mira, tinha 39. Detalhe, com um jogo a menos, né? Porque o Fortaleza, aqui é a rodada 24, não é 24 jogos. Então a gente tem 9 pontos de vantagem com um jogo a menos para 2021. É absurdo. Aqui trazendo os blocos, né, que eu falei para vocês. Tá aqui a divisão dos 6 blocos, até com um bloco extra. A gente finalizou o bloco 4 ontem, né? Falta ainda o jogo atrasado, o Inter e Fortaleza. E a gente já chegou a 15 pontos no bloco, que é assim, é uma meta excelente, né? A meta para título é 13 pontos por bloco, para chegar no 77. 13 pontos por bloco. Traçando essa meta, com foco no 77, dentro do planejado, a gente está devendo 4 pontos. Mas temos um jogo a menos. Se a gente faz 3 pontos contra o Inter, significa que a gente fica devendo 1 ponto. Significa que a gente está completamente dentro da meta dos 77 pontos. É absurdo, galera. Absurdo, tá? Absurdo demais. Absurdo demais, 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 demais. E só pra não perder o costume, a tabela. A tabela tá desatualizada aqui, né, Fábio? Fábio, me ajude, tá? Me ajude, Fábio. Aqui os próximos jogos do Fortaleza é um BI completo, tá? Um BI completo. Aqui é o FMI, que eles fazem a diferença. Tipo assim, em casa tem que fazer 3 pontos, fora de casa não se espera nada, faz essa diferença. Enfim, como mandante a gente perdeu 6 pontos, como visitante a gente ganhou 15 pontos, então a gente tem aí de saldo 9 pontos. É um conteúdo bem massa, tá? Quem quiser, pede o link aí na descrição não, nos comentários, que eu trago para vocês, tá? Trago para vocês e vou trazer também aqui agora as chances, tá? Vamos para as chances. O FMG atualizou, vamos lá, probabilidades para campeão. Para campeão, a UFMG no momento coloca o Fortaleza com 5. Tô na frente, né? Aí me ajuda, Dudu. Probabilidades no futebol campeão. A UFMG coloca o Fortaleza com 52,6% de chances. O Botafogo logo atrás com 26%, Flamengo com 9,7%, Palmeiras com 7%.
Eu já falei que eu prefiro, ou que eu acredito mais, ou que, enfim, eu sou mais acostumado com o chance de gol, mas ainda não atualizou. Eles costumam aí atualizar no meio do dia seguinte da rodada. Trazendo agora probabilidades para Libertadores. Coloco Fortaleza com 99,32% de chance de Libertadores. É algo também absurdo. Algo absurdo esse percentual. Galera, a gente já tá com 10 minutos de vídeo, eu não tenho nenhuma pretensão de acabar ainda. Então, se você ainda não deixou o like, deixa o like. Eu tô produzindo agora conteúdos um pouco mais longos, porque eu acho que é melhor um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo que eu consiga falar com calma, que eu não precise deixar nada de fora. Quando tem, claro, né? Às vezes vai ser um conteúdo mais curto. E eu até pergunto, você prefere conteúdos mais extensos, conteúdos mais curtos? Diz aí nos comentários, deixa o like, porque a gente segue por aqui, tá? A gente segue por aqui porque tem muita coisa ainda para falar de Fortaleza. Seguindo falando de Iago Pikachu. O que esse cara é iluminado é absurdo, cara. É absurdo. E assim, o Pikachu, cara, às vezes passa o jogo todo sumido e decide fazendo o gol. Acho que nem foi tanto o caso do jogo de ontem, porque o jogo de ontem, fazendo uma análise da partida, o Fortaleza não foi bem. Não foi bem. E entra até num lance, tá, cara? Time que tá lutando lá pra ser campeão, tá disputando liderança, às vezes ele não vai jogar bem e vai vencer. Às vezes ele vai jogar mal e vai vencer. Quando ganha, vence. Então é assim que a gente tem que encarar. E eu acho que a gente tem que entender, daqui a pouco eu volto pro Pikachu, a gente tem que entender esse nosso jeito Fortaleza 2024 de jogar. Não é o futebol mais bonito do mundo e não precisa ser. Não precisa ser. Eu acho que a torcida tem que abraçar essa ideia. Foi mais 1-0 em casa. Não foi uma partida de encher os olhos. Qual foi a partida de encher os olhos do Fortaleza nesse campeonato? Contra o Palmeiras em casa, um 3-0. De resto, são partidas muito difíceis. E vai ser assim até o final do campeonato. Mas voltando para o Pikachu, rapaziada. O Pikachu que chegou a 13 jogos. 13 jogos. 13 gols e 6 assistências na temporada, tá? Mas aqui o SofaScore destaca. Iago Pikachu marcou 3 gols nos últimos 5 jogos contra o Corinthians. Todos abriram vantagem no placar para o Fortaleza. Então, Pikachu, pai do Corinthians. Não à toa, meus amigos, o choro lá foi gigantesco, tá? Aqui é o Vessone, que é um jornalista que eu acompanho nas redes sociais. Ele é lá do Meu Timão, teve passagem por outros grandes veículos. Ele comenta também lá no Gold. Corinthians bem no jogo, mas prejudicado pela arbitragem desde o início. Prejudicado pela arbitragem, macho. Pelo amor de Deus. Corinthians prejudicado pela arbitragem, cara. É um choro. E assim, outros torcedores acreditam piamente nisso, tá? Eu não vou dizer assim que a torcida do Corinthians acredita, mas muitos torcedores acreditam e compram esse papo. O Corinthians hoje está na zona de rebaixamento. O Corinthians, historicamente, é favorecido pela arbitragem. Eu acho que isso entra em parafuso para alguns. Entra em parafuso para alguns. Dizer que o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem não passa de choro. Não passa de choro. Fortaleza ganhou e o Corinthians poderia ter vencido. O Corinthians teve chances claras de fazer gols. Assim, gols no plural. Cara, a bola que o Cardona tira é absurdo. Absurdo. O Cardona, que já foi criticado muitas vezes, acredito até que com razão, né? Mas o que ele vem jogando, cara, o que ele vem jogando, vem mostrando o porquê da sua titularidade, né? Nos dando a segurança. Vou até colocar aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso. Pô, absurdo. E o Corinthians poderia ter saído na frente, poderia ter feito gols. No plural. Não fez. Acabou. Morreu Maria Preá. Morreu Maria Preá. E eu falei muito do time, exaltei muito os jogadores. Parabenizo aqui também ao Vojvoda por estar entendendo ainda mais, né? Modificando na hora certa. O jogo muda com a entrada do Moisés, porque o Vojvoda percebe ali e tal. Eu queria valorizar a torcida, cara. Eu vou deixar esse frame aqui, mas eu vou valorizar a torcida, porque foram 2 jogos na semana e colocamos 100 mil torcedores. 100 mil torcedores. É absurdo. 50 mil contra o Rosário, 51 mil contra o Corinthians. Nossa torcida é absurda.
e a gente precisa viver esse momento. De verdade mesmo aqui. De verdade. Viver, e eu digo viver, é estar imerso a isso. O que vai acontecer lá em dezembro, eu não sei. Não posso te garantir absolutamente nada. Mas viva esse momento. Viva esse momento, tá? É absurdo o que a gente vem fazendo, cara. O Pikachu até comentou, tá? Jogo bem equilibrado, com o primeiro tempo bem disputado. Ninguém teve chance clara de gol. No segundo tempo, as duas equipes buscaram o gol porque tinham um objetivo. O nosso de chegar na parte mais alta da tabela. A eficiência fez valer a pena. A gente chegou uma ou duas vezes com perigo e tivemos a felicidade de colocar a bola dentro do gol. Destacou aí Iago Pikachu. Beleza? Agora vamos para as análises que eu sempre gosto de trazer aqui. Primeiro do Graziani e depois do Jussier Cunha, tá? Vamos escutar aí Fernando Graziani. E o Fortaleza assumiu por todos os critérios a liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro. Venceu o Corinthians por 1-0, gol do Pikachu, num passe do Lucero, grande jogada do Moisés, e assumiu a liderança isolada da competição com 48 pontos em 23 jogos. Tem um jogo a menos ainda que o Botafogo, vice-líder, que tem 47 pontos, empatou com o Bahia 0-0. Não foi uma grande atuação do Fortaleza, foi um dos piores jogos do Tricolor jogando em casa nessa Série A, mas no segundo tempo o time reagiu e é assim que acontece com as grandes equipes, com quem está brigando pelo título. Mesmo quando não joga bem, vence partidas, e foi isso que aconteceu com o Fortaleza, principalmente no segundo tempo melhorou, né, com a entrada do Moisés, fez um grande jogo, o Martínez também entrou bem e o Fortaleza fez 1-0 no Corinthians, que teve as melhores chances de abrir o placar antes do Fortaleza fazer o gol, né? O Yuri Alberto, o Pedro Raul perderam gols importantes, mas o Fortaleza conseguiu se sair bem e venceu por 1-0 numa grande atuação, principalmente do Moisés, que entrou no segundo tempo, no lugar do Breno Lopes, para ser decisivo. E o Pikachu, como sempre, importantíssimo, assim como o Lucero. Fortaleza mais líder do que nunca na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aí a análise do Fernando Graziani e vamos escutar agora Jussier Cunha. Muita gente diz que chegar ao topo não é tão difícil assim, difícil mesmo é permanecer nele, mas no futebol brasileiro essa história é um pouquinho diferente. Liderança é artigo de luxo e para poucos times. Fazendo um recorte dos últimos 3 campeonatos brasileiros, em 2022 nós tivemos 4 líderes diferentes. Ano passado, basicamente, a primeira colocação ficou ali na disputa entre Botafogo e Palmeiras. Fluminense foi líder, mas nas 2 primeiras rodadas. Nesse ano nós já tivemos líderes como Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Flamengo, Botafogo e o Fortaleza é o 5º líder desse campeonato brasileiro. Chegar até aqui já é um feito, mas é uma liderança merecida e incontestável de um time que faz um campeonato surpreendente. Tá aí, é isso, liderança merecida demais, merecida demais. Assistam o Esporte do Povo, assistam o Futebolês, acompanhem o Graziani nas redes sociais, acompanhem Jussier Cunha nas redes sociais, tá? E para arrematar, galera, eu quero trazer aqui um recorte de um programa lá da Jovem Pan, que era um debate pós-jogo entre Fortaleza e Corinthians, e um dos jornalistas levantou Fortaleza como Leicester brasileiro. Eu acho que é uma comparação que vai ser inevitável enquanto a gente estiver disputando esse título. Vamos escutar. Sabe que outro dia escrevi sobre isso no Twitter, comparando Fortaleza com o Leicester City. O Leicester começou a liderar a Premier League, todo mundo, mas a briga vai ficar entre o Arsenal, não sei quem, e o Leicester na frente, o Leicester na frente. Daí um pouco que aconteceu, o Leicester campeão, e o Arsenal foi vice. Então, os idiotas começaram a encher o saco, porque aqui no Brasil não seria tão surpresa, porque já teve o Curitiba, o Bahia, o Guarani, não sei o que, mas naquele tempo não era no formato de pontos corridos. No formato de pontos corridos não teve nenhuma surpresa até hoje. Fortaleza poderia ser, de fato, o primeiro emergente a romper aí o domínio dos grandes clubes. E eu acho que ele tem toda a condição, sim. Se ele ganhar um jogo a menos que ele tem, por exemplo, ele abre 7 em relação ao Palmeiras. O Flamengo pode ficar mais perto se ganhar os jogos a menos? Pode. Só que o Flamengo ainda vai ter que jogar em Fortaleza. Então, fica 7 também. Se ele... Não, é que o Flamengo fica igual, tá certo. 4 pontos. Mas aí o Fortaleza recebe o Flamengo, ainda vai ter essa vantagem. Então, vejam, assim, já não é mais aquela coisa de 1/3 do campeonato ou só metade do campeonato, pra gente ficar brincando de cavalo paraguaio. Não, já são 24 rodadas, o Fortaleza é líder e já vai abrindo uma gordura em relação a alguns desse bloco que vem atrás. Tá aí a opinião do jornalista lá do Jovem Pan Esportes, tá? Enfim, seguimos, foco, jogo a jogo a jogo. E a palavra do dia, eu acho que eu já devo ter usado ela, mas é cavalinho. Pelo cavalinho do Fantástico, pelo vai no cavalinho. Tá passando mais um vídeo aqui para você clicar e seguir assistindo o BL, tá? Comenta cavalinho.
Valeu!